porque naquele momento ali aconteceu um milagre. E o maligno, acho que ele está dizendo até hoje, mas o que foi que aconteceu? Não é? Porque Deus abriu uma porta da salvação para toda a humanidade e hoje todo aquele que crê naquela obra redentora está salvo. Se ela experimentar, aí ela experimentou essa graça maravilhosa que se chama salvação, ela pode perdê-la? Não, essa é a grande pergunta da nossa comunidade. Estamos aqui com o programa Conversa de Sofá, que também é um podcast, e você pode assisti-lo ou ouvi-lo. E hoje será um programa extremamente enriquecedor. E nós estamos trabalhando hoje no assunto uma vez salvo, para sempre salvo. E nós estamos baseando nas perguntas que foram colocadas na caixinha no Instagram. E as perguntas principais, tivemos várias perguntas, mas todas giram em torno de: será que eu sou salvo? A pessoa que se suicida é salva? Uma vez que eu sou salvo, e se eu pecar, eu continuo salvo? Essas perguntas serão respondidas aqui no decorrer do programa. Você fica aí quietinho, assistindo, que você vai ver o quanto vai ser enriquecedor. E também o plano da salvação. E nós estamos aqui hoje com o apóstolo Sinomar, e aqui na nossa casa, no cantinho que nós gostamos muito, onde nós lemos a Bíblia todos os dias, oramos por você, por todo mundo. E hoje você vai estar ouvindo também latido de cachorro, barulho de carro passando na rua, barulho de máquinas de construção, porque estamos no ambiente de casa. E, Sinomar, você agora pode falar e já começa também falando sobre o plano da salvação. Eu só quero falar que Deus tem um plano, não é? Deus tem um plano e esse é um plano eterno, não é um plano de última hora. Deus não resolveu vir aqui neste mundo salvar o homem de última hora porque a lei não cumpriu o seu papel. Não, a lei é como um espelho, mostra a cara suja da pessoa, mas não limpa, entendeu? A lei existia com essa finalidade. Agora, Deus, quando teve essa ideia de salvar a humanidade, está lá em Gênesis, né? Deus se programou para, no tempo certo, na plenitude dos tempos, vir a este mundo. É o próprio Deus. A Bíblia fala da pré-existência de Cristo em muitos lugares da Bíblia. Jesus sempre existiu como Deus, mas ele encarnou-se, fez-se homem para tomar o nosso lugar, morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Por isso a Bíblia diz que quem morreu com Cristo também já ressuscitou pela fé. Então Deus se doou pela humanidade. Deus sempre se doou por nós. Tudo que Deus faz é uma doação. Nós estamos respirando oxigênio aqui agora, é uma doação de Deus, não é? Nós estamos recebendo a luz do sol, é uma doação de Deus. Mas a maior doação de Deus foi o seu próprio Filho, que se fez homem, humanizou-se, viveu aqui, nos salvou através da fé, e a Bíblia diz que hoje ele habita dentro de nós. Isso não é pouca coisa, é algo tremendo e maravilhoso. E esta presença do Espírito Santo hoje funciona como garantia, como um selo de que nós agora pertencemos a Deus, somos filhos de Deus e temos a vida eterna como presente de Deus para todos nós. Esse programa vai falar muito com o seu coração hoje. Eu tenho certeza disso, porque é muito bom saber todo esse projeto de Deus, toda esse amor de Deus demonstrado por nós, e ver ele vindo em forma de Jesus para nascer dentro de nós. Isso é um amor que não tem explicação, né? É verdade. O amor de Deus é o ágape, né? É o amor sacrificial, é o amor que não reivindica nada, é o amor que se oferece, que se doa.
não é? Por isso que a salvação é de graça. E ela se processa na vida de quem acredita, na vida daquele que crê. Isso uma mente humana finita não consegue entender. Nós não conseguimos entender como que Deus foi tão bom, tão generoso, tão maravilhoso, ao ponto de vir morrer por nós. Agora, isso mostra também como o ser humano é importante para Deus, porque Deus não morreria por uma porcaria qualquer, não é? Mas a Bíblia é clara em dizer que nós valemos mais, um de nós vale mais do que todo o universo. Então Deus faria tudo, por isso que Ele se sacrificou, veio aqui nos buscar e nos selou com o Espírito Santo, e agora a vida eterna é uma dádiva de Deus para todos nós. Eu acho tremendo todo esse projeto de Deus para a humanidade, sabe? De Jesus vir, morrer, derramar o sangue. Mas eu acho que às vezes é difícil para as pessoas entenderem isso, as crianças e adultos também. Porque nós vivemos numa cultura onde não é comum alguém morrer por alguém ou um sacrifício ser feito por alguém. Mas eu creio que naquele tempo que aconteceu, talvez tenha sido mais fácil de ser compreendido, porque eles já vinham de uma cultura milenar de sacrifícios. Então, o sacerdote era o encarregado de receber os sacrifícios. Quando o povo de Deus saiu do Egito, houve o sacrifício, o sangue nas portas, que já apontavam tudo para Jesus. Mas hoje, para nós precisamos de ver isso como o amor infinito de Deus mesmo, porque o sacrifício em si, para nós, é algo muito estranho. Os judeus ainda fazem sacrifícios hoje de animais, porque eles não entenderam a proposta de Deus, que se chama graça. Sim. Não é? Rejeitaram a Jesus como Salvador e estão esperando o Messias até hoje. Sim. Né? E o mesmo Messias deles é o Messias nosso, que nós esperamos. Sim. Agora, no Velho Testamento, todos aqueles sacrifícios eram simbolizações. Tudo apontava para Cristo, tudo apontava para a cruz do Calvário. Então, quando Jesus veio e se doou por nós, deu a sua vida por nós, ele estava morrendo em nosso lugar, porque nós deveríamos morrer eternamente. Mas Jesus, ali na cruz, inclusive no momento da crucificação, ele ficou sozinho, porque Deus não pode morrer. Então, naquele momento, quando Deus o deixou, ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Porque os pecados de toda a humanidade foram colocados nele, não é? Nós fomos todos embutidos nele. Se houvesse uma tumba onde o corpo de Jesus estivesse, deveríamos colocar lá: aqui jaz a humanidade, porque ali na cruz nós morremos com ele. É verdade. Então, tudo isso fala de um preço que deveria ser pago. Mas quem poderia pagar o preço pela salvação da humanidade inteira? Só pode dar salvação quem tem a vida eterna. Sim. Não é? Como que eu dou a vida eterna se eu não tenho vida eterna? Eu só dou o que eu tenho. Então, quando Deus resolveu vir Ele mesmo se sacrificar, Ele estava pagando um preço pela nossa salvação, morrendo a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida eternamente. Não sei se é isso que você queria. Muito bom, é muito bom. É muito bom entender isso. É muito bom quando a gente entende. A gente pode ver a intensidade do amor de Deus. O preço que era exigido pelo Tribunal de Justiça dos céus, o preço era que todos nós morrêssemos. Mas como que Deus poderia fazer isso? Deus veio, nos embutiu nele, ele morreu e nós morremos também. Pois é. E que amor tremendo, né? Esse amor tão grande. É um amor imensurável, não pode ser compreendido pela mente humana. E agora a gente vem para o assunto uma vez salvo, para sempre salvo. E é preciso que a gente entenda antes essa salvação, porque é um ato de amor que não tem realmente
comparação, não tem preço, não tem como medir, né? A Bíblia diz, com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí, não é? Então, Deus, nunca Deus desistiu do homem. Nunca Deus desistiu da humanidade. E Deus então propiciou um meio, abrindo um caminho para que esse homem entendesse o seu amor e se voltasse para ele. Isso é muito bem ilustrado na parábola do filho pródigo, não é? O filho pródigo saiu da casa do pai, foi viver noutra fazenda, mas o dia que ele caiu em si, este é o momento da salvação, não é? No dia que ele caiu em si, que ele decidiu voltar, levantar-me-ei, irei, direi, veja, todos são versos, são verbos muito importantes. Levantar-me-ei, irei, falarei para o meu pai, que eu estou arrependido, não é? E ele chegou e disse claramente para o pai, pequei, eu pequei. Então, quando alguém chega diante de Deus arrependido e demonstra esta postura de arrependimento e mudança de vida, prontamente ele vai receber o abraço do Pai, o carinho do Pai, e vai renovar a aliança dele, que era firmada conosco, que Deus desejava firmar conosco desde a eternidade. Em uma das experiências com Deus que eu tive na minha vida, um versículo assim que tocou muito e que me fez entender muito esse novo posicionamento de vida foi o de João 10:10, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, eu sei que você vai responder a pergunta principal desse programa, que é uma vez salvo para sempre salvo, mas eu sei também que o que Deus tem para nós é vida em abundância. O maligno, ele sempre se contrapôs ao programa de salvação de Deus, não é? O diabo sabe muito, mas não sabe tudo. Sim. Entendeu? Graças a Deus por isso. Tanto é que o maligno, ele queria matar Jesus, porque ele não sabia que ali na cruz estava a derrota dele, não é? Porque ele não conseguiu entender o grande e maravilhoso amor de Deus pela humanidade. E ele não conseguia perceber, não conseguiu discernir o que Deus estava fazendo, não é? Porque naquele momento ali aconteceu um milagre. E o maligno, acho que ele está dizendo até hoje, mas o que foi que aconteceu? Não é? Porque Deus abriu uma porta da salvação para toda a humanidade e hoje todo aquele que crê naquela obra redentora está salvo. Mas você falou uma coisa aí que eu me esqueci. E a vida em abundância, né? Ele o tempo todo ele procura matar, roubar, destruir, porque esse é o papel dele, ele não tem outra profissão. Agora, a vida que Deus tem para nós não é uma vida medíocre, uma vida superficial. Por isso que a Bíblia nos manda consagrar, porque quando eu me consagro a Deus, tudo que é de Deus passa a ser meu, porque tudo que é meu passou a ser de Deus. Isso é consagração. Entendeu? E quando tudo que é meu é de Deus, a boa notícia é que tudo de Deus também passa a ser meu. E esta vida abundante, ela é generalizada. É saúde, é bênção, é finanças, entendeu? É mulher bonita, é marido bonito, filhos bonitos, é casa boa, é tudo. Deus quer o melhor para nós. E há aqueles que são obedientes, Deus tem prazer de abençoar. Que bom. E a gente já ficou muito bem entendido aí o plano da salvação, porque eu sei que o assunto de hoje, que todo mundo está esperando, é sobre uma vez salvo, para sempre salvo. E você fica quietinho aí que nós vamos chegar lá. A gente vê hoje, numa cidade como Goiânia, que é uma cidade muito evangelizada, e todos os dias as pessoas falando que é salva em Cristo, porque ela teve uma experiência com Cristo, e ela muito perdida no mundo também, muito envolvida com coisas pesadas.
E aí ela fala assim, não, eu sou salvo, para sempre eu sou salvo, e eu posso então liberar geral na minha vida. Então todo mundo fica querendo saber sobre isso. Pois é, para saber isso, nós temos que saber entender algumas coisas da Bíblia, porque senão fica muito superficial. Sim. Se nós não entendermos a base, o fundamento de tudo, e é o que acontece hoje, as pessoas não entendem o programa todo de Deus. Então, por isso que eles fazem afirmações inverídicas, antibíblicas, entendeu? Que não tem nada a ver. Tá bom, então neste programa que você está nos explicando, aí depois de 4.000 anos, vamos dizer assim, de uma forma depois de 4.000 anos, vem Jesus. Deus enviou o seu Filho, o justo morreu pelos injustos para nos conduzir de volta para Deus. O apóstolo Paulo diz que ele traçou ali da cruz um novo e vivo caminho para nos levar de novo ao nosso antigo endereço, que é o céu. Entendeu? Bom. Então, conforme Gálatas 4, versos 6 e 7, nós éramos escravos do pecado. Sim. Até então nós éramos escravos do pecado e éramos, de maneira clara, servos de Satanás. Sim. Servos de Satanás. Mas Jesus, o que aconteceu? Jesus nos comprou. Está escrito assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo ao coração de vocês, assim você não é mais escravo. Você agora que está em Cristo não é mais escravo, mas você é filho e por ser filho é herdeiro de Deus. Então, na realidade, a graça de Deus, o que aconteceu na realidade é que a graça de Deus nos transferiu de um reino para outro reino, do reino das trevas para o reino da vida, que é o reino de Cristo Jesus. Então, isso está claro lá em Colossenses 1, verso 13. E eu quero ler para você. Paulo declara assim: Ele nos libertou do poder das trevas. Sim. Nos libertou, está no passado. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Veja, nós fomos redimidos. E a remissão de todos os nossos pecados, então, aconteceu ali na cruz do Calvário. E agora, uma vez participantes do reino de Cristo, nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus. Então, eu estou entendendo. De escravos, a partir do momento em que nós nos tornamos, nós entendemos o plano da salvação, nós nos tornamos filhos. Quando uma pessoa entende o Evangelho, porque eu quero dizer uma coisa aqui, Noemi, há muita gente nas igrejas que estão ali por conveniência, estão ali porque o ambiente é bom, estão ali porque o louvor é maravilhoso, mas nunca passam por uma experiência real de salvação e de transformação interior. Sim. Então são pessoas que não mudam de vida, também, estão dentro filhos, né? da igreja, mas não mudam de vida. São pessoas más, são pessoas linguarudas, são pessoas odiosas. Não, e são pessoas que estão sendo atraídas também pelo pecado. A gente vê às vezes muitos filhos de pastores que quando crianças são uma gracinha, cantam, pregam, mas quando se tornam adultos, às vezes não permanecem. E as pessoas ficam perguntando o que aconteceu. Na realidade, aquela pessoa nunca tinha tido uma experiência real com o Senhor. Quando a salvação se efetiva mesmo na vida de uma pessoa pelo novo nascimento, se alguém não nascer de novo, Jesus disse isso para um professor de Bíblia. Nicodemos era professor de Bíblia. Se alguém não nascer de novo pelo novo nascimento, essa pessoa não vai experimentar essa graça maravilhosa que se chama salvação.
Sim, entendeu? Mas e se ela experimentar? Aí ela experimentou essa graça maravilhosa que se chama salvação. Ela pode perdê-la? Não, essa... é a grande pergunta da nossa conversa. Não, deixa eu então explicar uma outra coisa. Quando nós recebemos essa maravilhosa salvação, nós precisamos desenvolvê-la. Desenvolvê-la. Está em Filipenses 2,12 esta expressão. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Então, não é desenvolver a salvação, é um processo. Mas isso aí não seria assim apenas uma linguagem bíblica, porque isso aí não aponta para a santificação? Sim, exatamente. Porque ele já está salvo. Isso aqui desemboca na santificação. Tudo bem, mas ele já está salvo. Só que já agora está salvo. Está a salvação de Deus, ela é eterna, ela é permanente e ela é projeto de Deus, e tudo que Deus cria e produz dura para sempre. Entendeu? Agora, esse desenvolver a salvação é um processo, ou seja, nós vamos anulando as obras da carne e produzindo o fruto do Espírito Santo. Noutras palavras, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. O caráter de Cristo gradativamente vai sendo formado em nós. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso é, diz Paulo aos Coríntios, é de glória em glória, de degrau em degrau. É um crescimento natural, como uma árvore, por exemplo. Nós estamos aqui no meio de muitas árvores. Ela vai crescendo, crescendo até chegar ao ponto de poder frutificar. Entendeu? Então, onde é que desemboca isso? Paulo diz que nós devemos ir crescendo, crescendo, até chegarmos à maturidade. Porque é na maturidade que nós temos entendimento, é na maturidade que nós frutificamos e, finalmente, nós podemos dizer que temos a imagem de Cristo. Por exemplo, Cristo, ele era a imagem do Deus invisível, ele era perfeito. Tudo que o Pai é, ele era. Tudo que o Pai tem, eu tenho. E o apóstolo Paulo teve esse entendimento. Jesus é a imagem do Deus invisível. E agora, no outro lugar, ele diz, nós também devemos ter a mesma imagem de Cristo. Este é o alvo. Este processo chama-se santificação ou consagração. Mas as pessoas são salvas mesmo se elas não tiverem oportunidade de passarem pela santificação. Sim, eu vou chegar lá. A salvação é uma coisa, a consagração é outra coisa. A pessoa está salva, mas agora ela deve desenvolver essa salvação. Ela deve se consagrar. Você se lembra muito bem do texto de Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Paulo disse assim, portanto, irmãos, olha, é uma das expressões mais profundas da Bíblia, pelas misericórdias de Deus, porque Paulo queria que todos aprendessem isso e crescessem. Peço que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o quê? Para que todos vocês, uma vez salvos, vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muita gente diz, não consigo saber a vontade de Deus, eu estou na igreja, eu sei que eu sou salvo, mas está faltando algo, está faltando colocar o corpo como sacrifício vivo no altar de Deus, porque só através desta consagração absoluta é que eu vou ter acesso à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, Paulo está falando aqui para pessoas que estão salvas, mas Paulo está falando de uma consagração que vai me dar acesso a todos os tesouros da graça. Você sabe que nós fizemos
nós demos oportunidade para que houvesse perguntas. E uma pergunta é: eu sou salva? Eu vou ser salva? E assim, apóstolo, eu vou ser salva? Eu estou salva? Se eu morrer hoje, eu vou para o céu? Então, essa é uma pergunta. Por quê? Porque, de acordo com o que você está falando, não fica muito prático, às vezes, para as pessoas que têm essa pergunta. Por quê? Está muito bom e a gente entende muito. Nós entendemos consagração, nós entendemos santificação. Mas tem pessoas que estão perguntando assim: mas será que eu estou me santificando? Será que eu estou me consagrando? O que é isso? Dar meu corpo como sacrifício vivo? Será que eu vou ter que ser uma Joana d'Arc, que eu vou morrer queimada? Então, é preciso ter uma coisa mais assim, prática para a gente entender. Não é? Minha isso. Bíblia tem resposta para tudo. Sim. Nós temos na Bíblia 3 idades espirituais de pessoas salvas. Sim. Nós temos filhinhos, jovens e pais. Certo. Filhinhos, jovens e pais. Isso aí é uma pergunta de criança. Mas nós estamos aqui fazendo um programa para crianças. Exatamente. Na fé, para pessoas que se converteram ontem, que se converteram há 10 dias. Mas há pessoas que estão na igreja, ou às vezes não estão na igreja, mas um dia gostaram de Jesus e creram nele, mas não amadurecem, não crescem, não conseguem ter o caráter de Cristo formado nelas. São pessoas, inclusive, com uma tendência fácil para o pecado. Sim, até as crianças que podem estar nos assistindo, elas estão perguntando também. Hoje nós temos que responder para as crianças, para os jovens, para os adultos, para todo mundo, porque todo mundo é muito importante. Agora, quando Paulo argumenta lá em 1 Coríntios, ele diz que uma criança, e nós também entendemos isso, ela não sabe tudo. Uma criança sabe pouca coisa, né? É preciso crescer. É importante crescer. No capítulo 3, verso 11, Paulo diz assim, você vê que está tudo invertido aqui, porque ele está falando para crianças. Quando os coríntios estavam brigando entre si lá, tomando a ceia bêbados, ele argumenta que eles eram crianças, porque só crianças agem desta forma. Ele diz, quando eu era criança, eu falava como criança. A criança fala primeiro, depois pensa, depois que decide. Falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Mas quando eu cresci, desisti das coisas de crianças. Veja o processo. Nós precisamos crescer, e eu digo para você, a boa notícia é que não há limites para crescer. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, ele diz que este crescimento é até chegarmos à mesma estatura de Cristo. Já pensou? Mas nós podemos crescer, não há limites. Então, quando a pessoa diz, eu sou salvo, se ela creu, aceitou Jesus como seu Salvador, ela está salva. Sim, ela agora, não este processo de crescimento espiritual, ela precisa. Por isso que é importante a convivência com os irmãos, é importante congregar numa igreja para poder ouvir a palavra, a mastigar a palavra, remastigar a palavra, ruminar a palavra, até ser crente adulto, até ser um crente adulto. Agora, a salvação se processa pela fé, não é? A graça de Deus, ela não exige nada. O sacrifício de Cristo foi sacrificial. Você precisa crer nesta ação divina que se chama graça. E por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Você acreditou na dádiva de Deus. Foi um gesto dadivoso de Deus. Então você creu, você recebeu pela fé, você está salvo. Agora, você precisa desenvolver essa salvação, diz a Bíblia, né? Nós estamos aqui no Conversa de Sofá e você pode assistir pelo YouTube e também como podcast. Você pode assistir quando você está no carro, quando você está na cozinha, em qualquer lugar você pode estar assistindo a nossa conversa. E hoje nós estamos falando sobre o assunto, uma vez salvo, para sempre salvo. Lembrando você que nós estamos hoje na nossa casa,
e tem alguns barulhos extras, como passarinho, cachorro, máquinas aqui em volta, um carro que passa, mas é para você sentir o ambiente bem caseiro também, que é muito importante para nós. E deixe também a sua pergunta no chat, que o que não for respondido aqui, nós podemos fazer um outro programa, em outra oportunidade nós podemos responder para você. E, se não marco, vamos continuar conversando agora sobre uma vez salvo, para sempre salvo. E nós estávamos falando, ainda há pouco, que de escravos nós nos tornamos filhos. Sim. Porque Deus nos deu algo eterno. Todo filho, então, gerado pelo Espírito Santo, que passou pelo processo do novo nascimento, tem a vida eterna. Sim. Não é? Então, não é algo que você tem hoje, não tem amanhã. Eu pequei, de repente perco tudo de novo. Depois eu me arrependo, ganho a salvação de novo. Não existe isso na Bíblia. Não existe esse processo na Bíblia. Ia ficar como o confessionário, né? Pecou, vai lá, confessa, ganha de novo. E o plano de Deus seria uma bagunça. Estou salvo hoje, amanhã eu estou perdido. Estou salvo hoje, amanhã eu estou perdido. Então a salvação é eterna. É eterna. A salvação é eterna. Isso. Lá em Eclesiastes 3, verso 14, diz que tudo que Deus faz dura para sempre. Então Deus não engendrou um projeto maravilhoso de salvação para durar só um tempo, ou um plano falho. Não. A salvação que Deus nos dá, ela tem o selo do Espírito Santo. A garantia da salvação é do próprio Deus. Sinomar, é bom falar sobre isso, porque as pessoas que começam a ler a Bíblia pela primeira vez têm muita dificuldade de entender, porque no Velho Testamento ainda não tem Jesus, ainda não tem essa salvação. Então as pessoas são salvas porque são filhos de Abraão, porque são filhos de Davi, porque são descendentes de Jacó, porque é pela descendência do povo de Deus. Aliás, quando Jesus apresentou o plano da salvação, os judeus disseram, nós somos filhos de Abraão. Então, Não é? Aí Jesus disse, Deus pode suscitar filhos até dessas pedras aí, não é? Então, o plano da salvação, a porta da salvação, o caminho da salvação é uma pessoa. Pois é. E Jesus, essa pessoa tem nome, Jesus. E é tremendo isso. O pessoal que vivia naquela época podia entender isso bem, né? Porque eles faziam sacrifícios para perdão de pecados. É que o homem ainda não tinha revelação desta nova dispensação da graça. Isso. E o homem procurava se salvar por obedecer à lei de Moisés. E porque a lei era perfeita, o salmista diz que a lei é perfeita, nenhum homem conseguiu obedecer à lei. Então, pela palavra de Deus, a alma que pecar essa morrerá, todo mundo estaria perdido. Sim. Então, aí Deus resolveu, então, perdoar toda a humanidade. A primeira frase de Jesus na cruz foi, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, a humanidade toda foi perdoada. Então, ninguém mais se perde, entendeu? Por causa do seu pecado. Porque os pecados de todos os homens já foram perdoados. Alguém se perde por rejeitar uma tão grande salvação, diz o apóstolo Paulo. Era difícil compreender, como você disse, para os judeus, como no caso de Nicodemos, que ele era um sábio da época, ele era um professor, um mestre, e como que ele podia entender essa coisa de nascer de novo, nascer de Jesus? Porque, aliás, ali Jesus trouxe uma tremenda revelação. Aliás, nascer porque do Espírito. O próprio Nicodemos perguntou, mas devo eu entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse, não, aqui é que está o segredo. Você tem que nascer por uma ação do Espírito Santo e da palavra. Hoje são 3 agentes que operam a nossa salvação, que é o Espírito Santo, a palavra e o sangue. 1 de João 5, verso 8. Não é? Não há salvação sem sangue de Jesus.
Não há salvação sem a palavra. A Paulo, inclusive, chama isso de loucura da pregação, porque uma pessoa simples, humilde, por ela ter o Espírito Santo, ela prega, e um doutor, um magistrado, se converte na hora, por causa da unção liberada, porque o Espírito Santo é que processa a salvação. E também não há salvação sem eu falei o sangue, a palavra e o Espírito Santo, né? Sim, é. Então, a palavra, por isso que eu gosto de pregar a palavra, porque é a palavra que modifica, é a palavra que transforma, é a palavra que convence, não é? Então, é muito importante nós entendermos que você só perde a sua salvação se você deliberadamente, conscientemente, rejeitar o Espírito Santo. Então você já está colocando uma questão que é possível perder. É possível, mas é a pessoa que abandonou a graça, abandonou a Deus, cuspiu no rosto do Espírito Santo. Eu conheço uma pessoa, sim, conta. E já foi meu amigo, que é bom ele, dar um exemplo, quando dá um exemplo assim fica mais fácil a gente ele entender. hoje é a pessoa mais estranha que eu conheço. Pense num coração congelado. Mas a esposa dele me contou, não é, que o surpreendeu no banheiro, batendo a cabeça no banheiro e dizendo: Espírito Santo, eu não te quero mais. Espírito Santo, eu já decidi, eu quero ir para o inferno, me solta. Me solta. Então, Jesus diz que esse pecou contra o Espírito Santo. E no outro lugar da Bíblia, Jesus disse, se alguém pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, hoje nós chamamos isso de apostasia. Sim. A pessoa apostatou-se da fé, não quer mais. Mas lá em Hebreus está claro que ele conheceu a graça de Deus, conheceu os poderes do mundo vindouro, conheceu os milagres de Deus, conheceu toda a bondade de Deus, mas depois ele decidiu seguir o seu próprio caminho na vida e não quer mais saber de Deus. Então, a Bíblia diz, é impossível renovar essa pessoa para o arrependimento. Então, se eu estou entendendo, você está dizendo o seguinte, que Deus não abandona a pessoa, mas a pessoa pode abandonar Deus. Da parte de Deus, o plano é perfeito e eterno. Mas a própria pessoa, ela pode, de maneira consciente e deliberada, rejeitar a obra de Deus e viver a sua vida. Esse meu amigo, ele disse claramente, a esposa que disse, eu já decidi, eu quero ir para o inferno, ele falou. Então, E outra coisa, só para fechar, Deus não vai levar ninguém para o céu na marra. Não, você está predestinado ao céu, vou te levar para o céu. Isso não existe na Bíblia. Então, só para ficar bem compreendido, no caso da pessoa rejeitar, pecar contra o Espírito Santo, ela pode, não é perder, ela rejeitou a salvação. Ela rejeitou. Rejeitou a salvação. Né? Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. O que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Isso é a parte de Deus. Deus não nos deixa, não nos abandona. Com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí. Está lá em Jeremias, não é? Agora, se uma pessoa... eu tenho um filho, por exemplo, eu chego aqui, não quero você mais como pai, não te aceito mais como meu pai, não quero comer nesta casa, não quero mais influência da família na minha vida, eu estou me excluindo da família. O que eu posso fazer? Ele escolheu essa vida, não é? Agora, graças a Deus, porque da parte de Deus a peteca não cai. O plano de Deus é maravilhoso, é eterno e permanente. Bom, agora eu volto naquela pessoa que te perguntou, e eu sou salva? E você disse que a salvação é pela fé. Sim, a salvação é pela fé. E pode ser que alguém se salve só pela fé. Aí ela não vai ter propriamente galardão nenhum no céu. O ladrão da cruz, ele se arrependeu na última hora.
Na última hora, quer dizer, foi salvo pelo gongo, né? Ele se converteu nos 45 minutos do segundo tempo. Ótimo você falar. É. Por quê? Porque ele não teve tempo de santificação, ele não teve tempo disso. Ele foi salvo na hora. Pela fé. Ele, de alguma forma, ele teve algum discernimento que Jesus realmente era o Cristo, porque ele viu a luz do sol esvair-se, ele viu o terremoto, não é? Ele assistiu cenas que ele nunca viu, inclusive no universo. Então, naquele momento, aquele pior bandido da história, naqueles dias, clama por Jesus, e é incrível Deus inaugurar o paraíso com um ladrão, com um bandido. Isso se chama graça de Deus. É maravilhoso mesmo. Então, a gente aí fica entendendo o seguinte, que embora existam estas teologias explicando sobre santificação, sobre consagração, tem pessoas que não têm essa oportunidade de se consagrar, de se santificar, mas são salvos, como é o caso do ladrão na cruz. E é pela fé que nós somos salvos. Se você fica aí pensando, não, eu não sou salva, eu estou perdido, então busque fé, porque é a fé que vai trazer essa salvação para você, a fé em Jesus. Não é a fé em si mesmo, não é a fé na fé, mas é a fé em Jesus. É interessante o texto de Hebreus capítulo 6, quando ele fala que é impossível renovar a pessoa para a salvação. Ele argumenta que para isso acontecer, Cristo teria que morrer de novo só para ela. A pessoa teria que nascer de novo. E não existe essa possibilidade. Não existe. Agora, se a pessoa aceitou Jesus, a Bíblia diz que nós pecamos, eu peco, você peca. Se alguém disser que não peca, é mentiroso, não é? Mas o apóstolo João, na sua primeira epístola, 2 verso 1, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo justo. Ele é justo e ele decidiu. Então Deus nos incluiu nele. Deus agora nos vê pelo prisma de Cristo. Entendeu? Então é por isso que a salvação é garantida, é permanente e é eterna. Mas nós sabemos também, e nós temos aqui algumas perguntas sobre o suicídio. Hoje a gente sabe que muitas pessoas sofrem de doenças mentais como esquizofrenia, depressão profunda, e muitas pessoas num surto dessas enfermidades dão cabo à sua própria vida. Tem suicídio e suicídio, né? Tem suicídio que é consequência de um surto psicótico, e tem suicídio que é uma decisão da pessoa. Mas tem essa pergunta, sabe, na caixinha, e todos estão esperando que você responda sobre a pessoa que suicida, se ela perde a salvação ou não. Bem, Vamos Noemi, lá. este é um assunto complicado e que a Bíblia não fala claramente. E se a Bíblia não fala claramente, eu prefiro dar a minha opinião particular. Sim. Entendeu? Eu acho que muitas pessoas se suicidam porque tem problemas seríssimos na área psicológica. São pessoas que passam por surtos exacerbados e acabam se matando. Então é muita precipitação alguém dizer claramente aquela pessoa se perdeu. Aquela pessoa se perdeu porque suicidou. Porque há um versículo na Bíblia que diz: quem destruir este tabernáculo, o Senhor o destruirá. Isso
tem muitos sentidos na Bíblia. Não vou entrar em detalhes aqui, mas devemos ter muito cuidado com esta questão, porque todas aquelas pessoas que resolvem dar um ponto de vista extremista a este respeito arruma muita confusão. Muita confusão, porque nós não sabemos. Há pessoas que estão fora do seu juízo e se suicidam. Verdade. Não é? Há pessoas que estão debaixo, às vezes, até de uma opressão do mal também e suicidam. Então, se alguém pretende se suicidar na esperança de que talvez se salve, eu diria para essa pessoa, na dúvida, né? Não ultrapasse. É verdade, porque às vezes as pessoas, porque está com a dívida alta, pensam em se matar, ou porque cometeu um grande erro na vida e não sabe como consertar esse erro, aí ela pensa em se matar. Então é melhor receber o seu conselho aí mesmo. Isso é uma covardia, não é? Isso. Eu acho que dívida a gente pode negociar, fazer um verdade, jeito, não tem nada achar um caminho. Eu acho, inclusive, um gesto de fraqueza a pessoa se suicidar. Entendeu? Verdade, Mas a Bíblia não é clara, então eu acho que vamos esperar, um dia nós veremos, não é? Um dia nós veremos quem se salvou, quem se perdeu. Agora, na dúvida, meu amigo, tenha cuidado, não se precipite, não faça loucura. Então, agora fechando um pouco o nosso assunto, já assim, indo para esse processo, o que ficou bem entendido, que uma vez salvo, para sempre salvo, desde que a pessoa diga, eu não quero essa salvação, eu não quero o Espírito Santo na minha vida, eu não quero Deus, aí é ela que se afasta. Então ela, claro, Deus não vai pegá-la na marra para que ela possa ser salva, né? É exatamente isso. Deus nunca faria um programa que não nos atendesse 100%. O plano de Deus é perfeito, não é? Agora, uma pessoa consciente, deliberadamente, pode resistir ao Espírito Santo e apagar o Espírito Santo da sua vida. Sim. Não apagueis o Espírito. Pode apagar. Esta pessoa apostatou-se da fé. Então, a Bíblia é clara. Para esse tipo de gente, não há recuperação. Não há recuperação. É impossível. Essa palavra me arrepia todo. É impossível renová-lo para arrependimento. Sim. Agora, se eu cometo erros e pecados, mas eu estou procurando crescer a cada dia, quando eu erro eu me arrependo, então eu vejo que a gente erra todo dia, não é? A Bíblia diz que se eu souber que o meu irmão está passando necessidade e não faço nada, nisso eu estou pecando. Sim. Mas isso é um pecado, às vezes, por omissão. Que existe o pecado por omissão e o pecado por comissão. O pecado por omissão é aquele que nós cometemos todo dia, toda hora. Às vezes eu vejo um pobre ali, eu tenho recursos, poderia ajudá-lo, mas não ajudo. Está errado, não é? Mas esse pecado não diminui o amor de Deus para comigo e nem coloca em xeque a minha salvação. Mas você também percebe que dentro do meio evangélico, do povo cristão, não só evangélico, mas cristão em geral, tem pessoas salvas, mas tem pessoas ali que estão porque é cômodo estar ali e nunca tiveram uma salvação real? Eu creio que sim, e isso fica muito patente quando nós convivemos com as pessoas, porque Jesus deu a pista, pelos seus frutos os conhecereis. Sim. Nós sabemos que uma pessoa é de Deus pelo fruto que ela produz, né? E também todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, no gerúndio, não vive pecando. É porque o pecado incomoda, e quem é nascido de Deus... Pode até pecar, mas ele não vive pecando, não tem prazer no pecado, entendeu? Porque
a semente de Deus agora habita nele. Sim. Entendeu? Então ele tem uma motivação para agradar a Deus. Ele tem uma motivação para servir a Deus, para para ser uma nova criatura agradar a real, Deus né? em tudo, não é? João 8:29, Jesus fez o que fez porque fazia tudo para agradar ao Pai. Sim. Tudo para agradar ao Pai. Então veja, é possível nós pecarmos, sim, porém a graça de Deus é muito maior do que todos os nossos pecados. E agora eu acho que vale a pena nós darmos uma oportunidade para as pessoas que estão em dúvida e estão nos assistindo ou nos ouvindo e que ficam em dúvida a respeito da sua própria salvação. Eu acho que você poderia dar uma oportunidade e orar com essa pessoa. Agora, se você quiser falar alguma coisa antes para fechar o programa e depois dar essa oportunidade, eu acho que valeria a pena. Tantas pessoas que podem estar assistindo esse programa pensando em dar cabo à sua própria vida, ou pensando assim, eu acho que eu não sou salvo porque eu não tenho a firmeza que eu gostaria de ter. Você podia dar uma palavra e depois uma oportunidade de orar. A decisão mais sábia da nossa vida é a decisão que nós tomamos de servir a Deus integralmente. E eu, quando falei aqui de santificação e de consagração, eu gostaria também de enfatizar aqui que não existe uma entrega de 90%. Deus, nos quer por inteiro. Deus me quer todo. Deus não me divide com ninguém. A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo tem ciúme de nós, não é? Tem ciúme de nós. Então, muita gente fica tão perto da salvação, mas sem salvação. Mas o meu apelo hoje aqui é para que esta pessoa decida servir a Deus. Este é o passo mais importante da nossa vida. Sem Deus nós somos nada, somos éter. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum, não é? Nós não temos endereço certo, ficamos zigue-zagueando por aí na vida, sem rumo e sem direção. Agora, a partir do momento que você declara no mundo espiritual, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador e eu recebo esta graça manifestada ali na cruz do Calvário para a minha vida, eu aceito e quero segui-lo e quero servi-lo. Então, a partir deste momento, o Espírito de Deus vai assenhorar-se de você, vai entrar no seu espírito e então o processo de santificação e de transformação vai começar. Se você fizer isso, então você está salvo, porque a salvo é pela graça de Deus mediante a sua fé. E quando você diz, eu quero, eu aceito, hoje eu me entrego nas mãos de Deus sem nenhuma reserva, então não tenha dúvida, o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. E a partir daí, então, é que você vai começar na sua vida um processo de crescimento espiritual, deixando de ser criança para ser pessoa adulta e recebendo em você a mesma imagem de Cristo. Paulo, ele diz que sentia dores de parto para que Cristo fosse formado nos cristãos do primeiro século. Sentia dores de parto, orava por eles, porque vale a pena servir a Deus. E não servir a Deus é um péssimo negócio. Agora, então decida servir a Deus. Algumas pessoas que estão ali sem saber se dão cabo à sua própria vida ou se continuam vivendo. Olha, o amor de Deus por nós é muito grande. Há muitas vezes algo que a Bíblia chama de disciplina. Entenda que às vezes você está debaixo de disciplina, mas a Bíblia diz que Deus ama e disciplina o filho que ama. Deus ama nos disciplinar e há um pensamento muito importante que diz assim, eu preferi te ferir do que te perder. Então não desespere, não entre em pânico, não faça loucuras, não dê cabo da sua vida, faça algo melhor da sua vida, entrega ela para Deus hoje,
e você vai ver que é melhor viver do que morrer. Vamos orar então? Vamos. Senhor nosso Deus, eu quero liberar uma palavra de bênção para todos que estão agora ligados aqui conosco. Senhor, que o Espírito Santo possa trabalhar na mente e no coração de cada um. Primeiro, para que sejam gratos pela salvação. E em segundo lugar, Senhor, para que possam refletir a respeito do estilo de vida que estão vivendo. Porque é muito importante, Pai, que nós saibamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do céu para nós. Mas para isso, precisamos nos consagrar. Desperte este desejo hoje na vida de todos que estão ligados aqui. E que o Teu Espírito realize esta obra, dando este desejo, porque está escrito na Tua palavra também, que o querer e o efetuar pertencem a Ti. Que estas pessoas se abram para receber esta bênção do céu, hoje, agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que bom, foi muito bom, foi super esclarecedora a nossa conversa. Obrigado. Eu sei que todo mundo deve estar muito feliz de poder entender o plano de Deus para a vida de cada um. E obrigada mais uma vez, muito bom ter você aqui, enriquecendo a nossa conversa, trazendo uma palavra tão sábia, tão profunda de Deus. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, estou sempre às ordens. Quando precisarem de algum assunto que acham complicado, pode nos procurar que nós tentaremos fazer o melhor. Um abraço para todos. Muito obrigada a você também que está aí ligado, você é muito importante para nós. Um abraço.